Fala família, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, com bastante frio e muito especial para todos vocês. Nessa videoaula o assunto nosso vai ser sobre centro de massa, centroide ou centro de gravidade. Em geral essa palavra ela está querendo que você procure qual que é o ponto em uma determinada figura onde eu tenho toda a massa concentrada. Por exemplo, se você pegar essa calculadora que tem um formato de um retângulo e você quiser determinar qual é o centro de massa dessa calculadora, você corta a base dela no meio, o comprimento dela no meio e eu tenho o ponto do centro, tá? Quando eu pego o ponto do centro e coloco ele no ar, isso é o nosso centro de gravidade. É o ponto que mantém a calculadora em equilíbrio. Acontece, pessoal, que existem algumas figuras que elas não são tão simples como um retângulo, como um triângulo. E para eu determinar o centro de gravidade, eu faço pedacinho por pedacinho. Eu pego toda a figura, nesse caso, toda essa parte que está achurada, e eu vou dividindo isso aqui em figuras conhecidas. O que é figuras conhecidas? É um triângulo, é um retângulo, é metade de uma circunferência. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Para eu determinar o centro de gravidade então dessa figura, eu vou dividir ela em figurinhas conhecidas. A primeira figura conhecida que eu tenho aqui é o triângulo que está aqui na parte de baixo, ó, esse triângulo. Então vamos lá. Vou pegar o triângulo aqui. É uma sugestão de forma de dividir que eu estou dando para vocês, tá bom? E esse triângulo eu vou colocar ele aqui, ó. Isso aqui é o nosso triângulo. Pronto. Esse triângulo eu vou passar ele para cá. E todas essas figuras conhecidas, pessoal, eu vou fazendo de pedacinho em pedacinho até que eu consiga fazer toda essa parte que está pintada de azul. Vou colocar o nosso triângulo aqui, ó. Ele vem, sobe e desce. Beleza. O que mais que eu preciso? Agora, se você olhar aqui na parte de cima, como que eu posso dividir a parte de cima para pegar só essa parte que está pintada? Uma sugestão que eu dou para vocês seria vocês observarem o seguinte, ó. Aqui eu posso pegar um retângulo, ó. A minha ideia seria essa. Pegar esse retângulo aqui. E depois que eu pego todo esse retângulo, o que que eu tenho? Eu tenho essa parte aqui toda pintada, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo isso aqui. Só que como eu quero só a parte que está de azul, eu posso pegar todo esse retângulo, vir aqui e subtrair essa metade de circunferência. Quando eu pego todo o retângulo e subtraio essa metade de circunferência, olha aqui, rapaziada, o que sobra para vocês? Sobra essa parte aqui que está pintada, tá bom? Então vamos seguir esse caminho? Vamos pegar aqui o retângulo. Ó, deixa eu fazer ele aqui certinho. Aí, ó, vou pegar o retângulo. E agora eu vou subtrair desse retângulo essa parte da circunferência aqui, ó. Pronto. Já vamos anotar aqui do lado, ó, para vocês não esquecerem. Então, para essa parte aqui, ó, toda essa parte pintada, essa aqui, ó. Que caminho que foi que eu fiz? Eu fiz o triângulo mais o retângulo menos a circunferência. Novamente, eu fiquei com esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Continuando, pessoal, como que eu faço agora a parte de cima que está faltando? Repara que a parte de cima eu tenho metade de uma circunferência. Então, se eu pego essa metade aqui, ó, maior, que é uma circunferência de raio de 60 milímetros, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com toda essa parte aqui que eu pintei de verde. Mas se eu pego toda essa metade da circunferência que está de verde e subtraio essa parte que está de rosa, o que vai sobrar para a gente aqui? Vai sobrar esse pedacinho que está de azul. Muito bem, pessoal, fragou aí bem o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou pegar a circunferência grande, vou subtrair da pequena e aí eu fico com essa parte pintada. Vamos lá então? Olha a circunferência grande aqui, ó.
menos, ó, e depois menos a circunferência pequena, que é essa aqui de dentro, ó. Faço bem aqui o fechado, menos a outra. Então, nós vamos trabalhar nesse exercício com triângulo, retângulo e metades de circunferência. Então, olha lá, ó, para vocês entenderem. Eu vou pegar a grandona, vou somar com a grandona, aqui, ó. Então, mais a grande. Depois, eu vou subtrair a pequena. Então, menos a pequena. Então, essa jogada aqui é muito importante que você pare a videoaula e preste bastante atenção. Agora, pessoal, vamos determinar qual que é o centro de gravidade de cada uma dessas figuras separadamente, como se só existissem elas, e a área de cada uma. E bastante atenção, sempre a gente vai partir do nosso plano cartesiano que está desenhado aqui. Eu vou apagar aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Vou desenhar o seu plano cartesiano novamente. Ó. Olha o nosso plano cartesiano aqui. Tá aqui. E tá aqui, ó. Então, a gente sempre precisa agora partir daqui, ó. Desse centro onde será o nosso ponto zero. Então, vamos começar pela área. Eu vou começar pela nossa figura número 1, que é a figura do triângulo. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu coloquei para vocês, você vai perceber que a altura do triângulo é 60 milímetros. E a parte de baixo dele, aqui de cima, que é a base dele, é 120 milímetros. Então, como que eu acho a área de um triângulo? Eu vou pegar, vou colocar aqui para vocês, ó. A base é 120, a altura é 60, tudo isso sobre 2, tá? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vou fazer isso aqui na calculadora, ó. Vou zerar ela aqui, vou usar as ferramentas aqui. Então, vai ficar 120 vezes 60, vou com o mouse aqui embaixo, divido por 2, 3.600, tá bom? Vou colocar nossa calculadora aqui. Então, 3.600. Agora, vamos achar qual que é o centro de gravidade só do triângulo e o y centro de gravidade só do triângulo. Para isso, pessoal, vocês precisam lembrar o seguinte. Toda vez que for triângulo, a palavra já fala 3. Você vai pegar a base, vai dividir em 3 pedaços iguais, vai pegar a altura, vai dividir em 3 pedaços iguais, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Cadê eu excluir aqui? Pronto. Então, vamos lá. Eu pego aqui embaixo. Essa base, a gente falou que ela vale quanto? 120. Pega 120 e divide por 3. Muito bem, dá 40. Então, eu vou sair aqui do zero, vou dividir em 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços iguais. Saindo, fazendo 120 por 3, dá 40. Então, é 0. Aqui é 40. 40 mais 40 é 80. Mais 40 é 120. Pronto. A mesma coisa eu faço com a altura da figura. Repara que a nossa altura aqui é 60. Pego o 60, divide por 3. Dá 20. Então, você vai sair aqui, ó, dividiu em 3 pedaços iguais. Como ela está para baixo no plano cartesiano, moçada, então é menos 20, menos 40 e menos 60. Ó. Menos 20, menos 40 e menos 60. E a minha pergunta aqui para vocês é, onde que é o nosso centro de gravidade? Se você for juntar os pontos que estão deitados com os pontos que estão em pé, você vai ter todos esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse assim, com a régua, ia estar bem certinho aqui a divisão, ó. Eu teria todos esses pontos. Mas o centro de gravidade do triângulo é o ponto onde eu tenho a maior massa concentrada. E essa massa ela sempre fica muito perto do nosso ângulo de 90 graus. Então, vocês podem observar que mais perto do ângulo de 90 graus a gente tem esse ponto aqui, ó.
Esse é o nosso valor. Então, quem é o centro de gravidade desse triângulo na posição que está o nosso plano cartesiano? Olha lá. Vai ser 40 para x e menos 20 para y. Ó. 40 para x e menos 20 para y. Então, a gente vai vir aqui anotar, vai colocar o 40 aqui e vai jogar o menos 20 para cá. Pronto? Muito bem. Se você entendeu o triângulo, agora vamos partir para a próxima figura, que é o nosso retângulo. Então, eu vou apagar aqui, eu gosto de apagar para ficar livre a figura, ó. E vou vir aqui para o nosso retângulo. Então, vamos olhar aqui para o retângulo agora. O retângulo é bem fácil. Se você olhar aqui no retângulo, ó, que é essa figura toda, deixa eu colocar aqui para vocês assim um pouquinho menor aqui, ó. Pronto, legal. Agora vamos olhar aqui. Quanto vale, pessoal, a base do retângulo? Vale 120. Quanto vale a altura do retângulo? Vale 80, olha lá, altura e base. Como que eu determino o meio, o centro de gravidade desse retângulo? O que eu faço? Eu pego sempre o centro dele, ó, o centro dele é bem aqui no meio, e eu tenho que pegar esse ponto do meio dele e levar na reta x e na reta y. Então vai ficar assim, ó, reta x e reta y. E agora eu preciso descobrir quem é esse ponto. Como esse pedaço aqui embaixo todo vale 120, e aqui é o meu encontro dos dois planos, o x e o y, então aqui é 0, a metade de 120 é 60. Agora, a altura vale 80, então eu tenho 40 para cima, 40 para baixo. Então, esse pedacinho aqui, ele sai do 0 e vai até o 40. Pronto, olha o centro de gravidade só do retângulo na posição do nosso plano cartesiano. É 60 para x e 40 para y. Pronto, ó, já tenho esse valor aqui. Vamos anotar ele aqui, ó, bem legal. Vamos colocar esse ponto aqui. E vamos marcar 60 para x e 40 para y. Vamos descobrir a área também? Vamos, professor Juninho, tá fácil. Como é um retângulo, a área de um retângulo é só fazer base vezes altura. Então, aqui eu tenho 120 vezes 80. Ó, 12 vezes 8 dá 96. Aí eu vou colocar mais 2 zeros, dá 9.600. Pronto. Agora a gente vai partir aqui para a metade da circunferência. Vamos lá? Pessoal, quando for uma circunferência inteira, o centro de gravidade dela está no meio. Mas nesse caso aqui eu não tenho uma circunferência inteira, eu tenho metade de uma circunferência, que é essa parte aqui, ó. Quer ver? Esse pedacinho aqui que a gente está fazendo agora, ó. Deixa eu aumentar a cor aqui, ó. É isso aqui. E quando vocês forem fazer a metade de uma circunferência, vocês vão ter que lembrar de utilizar essa tabela aqui na hora da provinha de vocês, ó. Vocês vão vir aqui, vão olhar essa fórmula. Aqui eu tenho para metade de uma circunferência e a parte de baixo eu tenho para 1/4 da circunferência. Como a minha figura é metade de uma circunferência, eu vou copiar tudo isso que está aqui lá na parte de cima para vocês entenderem, tá bom? Então, ó, se você observar aqui com bastante atenção, o que eu tenho? Deixa eu colocar minha calculadora aqui. Eu tenho uma figura que ela está nesse formato aqui, ó. Ela traz um plano cartesiano para vocês, dá uma olhada lá embaixo. Aqui sai o x, aqui sai o y. Aqui eu tenho a minha metade da minha circunferência, ela faz esse movimento aqui, ó. Aqui ele mostra para a gente o raio dela, lá na figura, ó. E aqui eu tenho o ponto que dá o centro de gravidade. Esse ponto de azul que eu marquei aqui para vocês está dizendo o seguinte: se você pegar toda essa figura aqui, ó, esse é o ponto de equilíbrio dessa metade da circunferência. E ele traz algumas fórmulas para a gente também. Quais são essas fórmulas? A primeira é o x-centro, que é 0. O y-centro, deixa eu deixar isso aqui um pouco menor, ó. O x-centro, que é 0,
O y-centro, ele traz essa fórmula, que é 4 vezes o raio dividido por 3π, e a área da circunferência π raio ao quadrado sobre 2. Área π raio ao quadrado sobre 2. Pessoal, então vamos começar pela área que é o mais fácil. Para eu achar a área de uma circunferência, eu pego π vezes a medida do raio eleva ao quadrado. Como aqui eu tenho metade de uma circunferência, eu vou dividir esse valor por 2. Então aqui, ó, eu vou π vezes o valor do raio. Quanto que vale o raio dessa circunferência? Olha aqui, ó. Se você olhar esse pedacinho, vale 40 milímetros. Como eu estou trabalhando tudo em milímetros, não preciso converter nada. Então fica π vezes 40 ao quadrado sobre 2. Então a área da circunferência que eu já achei. Como que eu faço aqui? Ó? Eu vou digitar junto com vocês essa área. Ó, você vai vir aqui, vai abrir essa função de fração. Para colocar o número π, ele está em cima, ele está na cor amarela, em cima desse último comando aqui que eu estou com o mouse, que chama EXP, na última linha aqui, ó. Então, para acionar esse π, você tem que clicar no Shift aqui em cima, ó, na primeira linha, seleciona o Shift e depois você clica aqui na tecla EXP. Ficou π vezes... Agora, 40 ao quadrado, eu digito 40 e clico aqui, ó, na tecla x ao quadrado, essa que eu estou mostrando aí para vocês, ó, aqui. Tudo isso eu vou colocar dividido por 2, porque é metade da circunferência. Olha meu resultado, 2.513,27. Então, eu vou vir aqui, ó, área de metade da circunferência, eu já determinei aqui. Então, a área vai ficar 2.513, vamos lá, cadê? Deixa eu olhar aqui de novo, vírgula 27. Pronto, ó. Agora, como que eu determino o valor do meu y-centro de gravidade e do meu x-centro de gravidade? Porque esse x igual a 0 e esse y aqui, ele é válido, pessoal, esse valor, ele é válido para essa figura aqui. Essa minha figura, ela está em um outro plano cartesiano, tá? Então, vamos com calma. Vamos fingir que não existe esse plano cartesiano aqui, ó, tá? Vocês vão só fingir. Aí vocês vão vir aqui embaixo e vão calcular quanto vale o y-centro de gravidade, ó. O x vai continuar como 0 e o y vai ser 4 vezes o raio. Como a gente já falou, o raio vale 40 milímetros. Então eu faço 4 vezes 40. Acho que não vai caber aqui, mas vou tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. 4 vezes 40. Tudo isso dividido por 3 vezes π. Eu vou lá na calculadora aqui, ó. Vou dar um AC e vou fazer essa conta. Eu vou clicar aqui na fração, vou 4 vezes 40. Na parte de baixo eu clico com o dedo para mudar o mouse e faço 3 vezes, seguro o Shift aqui e clico no EXP, 3 vezes π. O meu resultado deu 16,98, tá? Aproximei uma casa decimal. Tá, vamos marcar o 16,98 aqui. Só que esse resultado, pessoal, é para esse plano aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, esse camarada. Não é para o de cima. Então vamos entender o que é esse 16,98 aqui. X igual a 0 sai daqui. Esse 16,98 é esse ponto nosso aqui, ó. Esse ponto que vale 16,98. O que eu estou dizendo para vocês? Que essa distância aqui, ó, onde eu estou passando essa seta, ó, tá vendo? Que vale 16,98. Esse pedacinho que sai do zero e vai até o ponto azul. Isso aqui, então, ó, vale 16,98. Agora você precisa ter aquele olhar biônico de colocar esse ponto no plano cartesiano, aqui, ó, na figura. Naquela figura, a nossa circunferência ela está para cima. Nessa figura do plano cartesiano, a sua metade da circunferência está para baixo. Então, seu ponto está aqui, ó. Eu estou querendo dizer que é esse ponto aqui, ó. Essa medida aqui
é o nosso centro de gravidade. E esse pedacinho aqui, pessoal, parece um pouquinho difícil, mas você vai pegar, ó, esse pedacinho aqui que vale 16,98. E aí você deve estar falando assim, nossa, professor, e agora? Como que eu acho o x centro de gravidade e o y centro de gravidade? Olha que fácil. Você vai pegar aqui esse ponto que você marcou e você vai levar uma linha na reta x e uma linha na reta y. Então vamos levar na reta x comigo aqui, ó. Legal. Quanto que vale essa distância aqui, ó? Esse pedacinho. Aí, pessoal, concorda comigo que esse pedaço é a metade, então ele vale 60, ó. Tudo isso daqui em cima, toda essa parte aqui, vou colocar de vermelho aqui para vocês, ó. Todo esse pedaço vale 120. Esse pedaço aqui é exatamente a metade, ó. Então, esse pedacinho aqui vale 60. Então, eu já descobri aqui, ó, o nosso x centro de gravidade dessa figura. Agora, e o y centro de gravidade dessa figura? Olha que legal. Se eu pegar esse ponto e levar na reta y, aqui na reta y, ó, quanto que vale exatamente essa distância aqui, ó? É isso que a gente quer descobrir agora, ó, esse pedaço aqui. Agora é fácil, ó, pessoal, olha que legal. Tudo isso de cima em cima aqui que eu estou mostrando para vocês vale 80. Só esse pedacinho que eu estou colocando de azul vale 16,98. Então, aqui eu estou saindo da posição 0 e todo esse pedaço aqui, ó, nada mais é do que 80 menos 16,98. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado para vocês. E esse ponto aqui, vou fazer aqui na minha calculadora. 80 menos 16,98 dá 63,02. Então, isso aqui é exatamente 63,02, ó. Pronto. Descobrimos aqui mais um ponto, ó. Agora as outras vão ficando um pouco mais fácil. Vamos olhar agora a figura 4, que é a circunferência grandona. Tá vendo como que ela vai ficar simples? Ó, eu vou apagar aqui para vocês, de novo, vou dar um excluir, e você vai observar comigo que essa circunferência grande aqui, ó, ela é metade de uma circunferência, e o raio dela agora, que é essa parte aqui, ó, tá? Raio é sempre do meio da circunferência até qualquer ponta dela. Vale 60 milímetros. Então, a gente vai determinar agora quanto que vale a área dessa circunferência. Então, vamos aqui, ó. Vou fazer aqui do lado para vocês. Como que eu acho a área de metade de uma circunferência? Eu venho aqui, faço π, vezes a medida do raio ao quadrado, como é metade, eu vou dividir por 2. Então, vai ficar π vezes 60 ao quadrado, dividido por 2. Como eu já fiz para vocês essa continha na calculadora, ó, do 40, você já viu? Eu vou fazer aqui na minha, ó, π vezes 60 ao quadrado sobre 2. Vê se bateu aí. Aqui para mim, pessoal, deu 5.654, tá? 0,87. Eu aproximei a última casa decimal. Pronto. Agora, como que eu acho o centro de gravidade dessa figura grandona aqui, ó, desse monstrão, ó. Vamos lá, então? Vamos olhar comigo aqui de novo, ó. Eu vou apagar aqui agora para você. Isso aqui. Pronto. Vou deixar a figura do jeito que ela estava e a gente vai fazer rapidinho aqui, ó. Venho aqui e faço 4... Ó, 4 vezes o raio. O raio da circunferência grande é 60. Dividido por 3 vezes o π. Então, vamos na calculadora e vamos calcular esse valor aqui, ó. 4 vezes 60, tudo isso dividido por 3 vezes o π.
O nosso resultado dá 25,46. Ó. Da circunferência grande. O que eu estou dizendo para vocês? Que quando você olha para essa figura toda, grandona, o centro dessa de baixo, esse pedacinho aqui, ó, vale 25,46. Vamos passar esse resultado agora para o nosso plano cartesiano lá em cima. Então você vai vir aqui com calma, ó, e vai observar o seguinte. Eu vou apagar aqui e vou fazer certinho para você, ó. Vamos colocar aqui um pouquinho maior. Bem legal assim, ó, bem devagar para você entender, ó. Vou pegar aqui. Se eu trago aquele resultado para cá, ó, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que esse pedaço aqui, ó, é o nosso centro. Se o meu plano cartesiano estivesse passando aqui, ó, igual lá na figura de baixo, o meu centro de gravidade estaria exatamente aqui, ó. Pronto. E eu já sei também que esse pedacinho aqui, ele vale exatamente, ó, 25,46. Esse pedaço aqui, ó. E aí, rapaziada, agora é só você ser feliz, tá? Pega esse ponto, carrega ele na reta X, carrega ele na reta Y. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Vamos pegar esse pontinho aqui e vamos carregar ele na X, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, vamos carregar ele na Y. E vamos descobrir quanto que vale. Na reta X, está na cara que ele vale a metade, vale 60, tá? A base é 120, a metade de 120 é 60. Então, vamos colocar nosso 60 aqui, ó. Pronto. Agora, vamos olhar aqui na reta Y. Olha que fácil, agora eu tenho certeza que você entendeu. Esse pedaço aqui, ó, é 80. Esse pedacinho que está aqui em cima é 25,46. Então, a gente vai somar 80 mais 25,46. Então, vamos somar isso daqui. 80 mais 25, 80, vai dar 105,26. Vamos colocar aqui certinho, ó. 105,26. 105,26. Tá? Somei esses dois valores aqui, ó, mais os 25. Muito bem, pessoal. Agora, ó, para a gente poder dar uma boa adiantada, tá faltando apenas quem? A circunferência pequena. Então, na circunferência pequena, ó, vou apagar tudo aqui para você. E vocês vão ver que é essa circunferência aqui que está faltando para a gente agora, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Certo? Então vamos lá. A circunferência pequena a gente já calculou. Lembra que a gente tinha feito aqui embaixo, né? Qual que é a área dela? É a mesma dessa aqui de cima, ó. Dessa daqui. Então a área dela continua sendo aqui o mesmo resultado, ó, 2.513,27. Agora, como que eu descubro o centro de gravidade? Você lembra? Vê se você consegue lembrar aí. Que quando eu calculei para esse raio de 40, o que foi que eu fiz? Eu calculei aqui, ó, o valor e joguei aqui nesse valor, ó, 4 vezes 40 dividido por 3 vezes π. E aí a gente descobriu aqui, ó, colocar aqui, 4 vezes 40 dividido por 3 vezes π. E o nosso resultado deu 16,98. Então, esse pedacinho aqui, ó, deu 16,98. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vocês têm que lembrar que agora eu vou colocar minha figura aqui, exatamente nesse ponto. Então, o meu plano estaria aqui, ó, agora. E quanto que vale? Eu tenho esse pedacinho aqui agora, ó, que vale 16,98, ó. Então, quem que é o nosso X centro de gravidade? Eu vou pegar esse ponto
só da metade da circunferência menor. Vou levar esse ponto na reta X e vou levar esse ponto na reta Y. Ó, na reta X e vou levar esse ponto na reta Y também. Maravilha! Vamos então fazer a soma agora? Olha aqui comigo. Na reta X eu não vou perder mais tempo, porque eu tenho certeza que você entendeu, e o nosso resultado deu 60, que foi aqui na metade, ó. Pronto. Na reta Y agora, repara comigo que é os 80 mais esse pedacinho agora, que é 16,98. Então, eu vou somar os dois e como resultado eu tenho 96,98, que é 80, porque o meu plano está saindo aqui, ó, mais os 16,98, dá 96,98, ó. Pronto, pessoal. É trabalhoso? É um dos exercícios mais complexos que a gente tem aqui, tá? Mas eu acho que ficou claro para vocês. Agora basta a gente finalizar, tá? Eu vou apagar isso daqui e a gente vai calcular aqui. Ó, como que eu agora resolvo? Eu faço uma média ponderada e aonde eu estiver somando as figuras, eu coloco sinal de mais. Onde eu estiver subtraindo as figuras, eu coloco sinal de menos. Então eu vou fazer desse jeito aqui, ó. O nosso X, centro de gravidade, vai ser... Conta quantas figuras eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então vai ser o X1 vezes a área 1. Agora repara que da figura 1 para 2 eu somei elas, não somei? Então mais o X2 vezes a área 2. Da figura 2 para a figura 3, repara que eu fiz uma continha de menos aqui, eu subtraí. Então, menos x3 vezes área 3. Da figura 3 para 4, eu somei mais x4 vezes a4. E da figura 4 para 5, eu subtraí x5 vezes a5. Então, vamos ver, ó, eu tenho mais e menos, ó, mais e menos. Isso foi a forma que eu montei. Às vezes, se você montou de outro jeito, também dá a mesma coisa. Tudo isso agora eu vou fazer dividido. E agora eu vou fazer todo esse processo usando o conceito das áreas. O que eu tenho? Área 1 mais área 2 menos área 3 mais área 4 menos área 5. Eu mantive esses sinais aqui, ó, na parte de baixo, tá bom? Agora fica fácil. Vamos substituir esses resultados aqui. Quem é o nosso X1? 40. Quem é a área 1? 3.600. Então aqui, pessoal, vocês podem já fazer direto na calculadora, ó. 40 vezes 3.600 mais 60 vezes 9.600, ó. Menos agora 60 vezes 2.513,27. Agora eu vou pegar aqui, vou chegar um pouquinho para cá, ó. Não gosto de fazer assim não, mas só para vocês, para caber aqui, ó. Vamos colocar isso um pouquinho para cá. Aqui. Agora continua aqui, ó. Fiz x1 mais x2 menos x3. Agora vamos colocar aqui o x4. x4 é a mesma coisa. Eu tenho aqui um valor mais 60 menos que 5.654,87. Vou apagar aqui, ó, que vocês entenderam já esse pedaço da fórmula. Vou excluir. Senão vai ficar muito mal organizado aqui, ó. Pronto aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vamos fazer certinho, né? Porque senão fica maior bagunça. E agora a última é menos, tá? Menos o 60 aqui vezes 2.513,27. Então vamos conferir, ó, pessoal, tem que fazer certinho. 40 vezes 3.600, 60 vezes 9.600, aí vem menos
60 vezes 2.513, mais os 60 vezes os 5.000 e alguma coisa, menos os 60 vezes os 2.513. Então, vamos ver o sinal também, ó. Mais, menos, mais e menos. Tá certinho, legal. Agora, vamos dividir tudo isso daqui. Dividido pelas áreas todas. Quem são as nossas áreas? 3.600... menos mais 9.600, menos 2.513,27, mais 5.654,87, menos 2.513,27. Vamos olhar embaixo as áreas, ó. 3.600, 9.600, menos, mais e menos. Parece que tá tudo ok. Agora a gente vai colocar isso na calculadora de uma vez, ó. Vou vir aqui na calculadora e vai ficar. E vou ensinar do y de uma forma mais rápida para vocês, ó. 40 vezes 3.600 mais 60 vezes 9.600 menos 60 vezes 2.513. Opa, apaguei tudo sem querer aqui, ó. 40 vezes 3.600 mais 60 vezes 9.600 menos 60 vezes 2.513,27. Depois, mais os 60 vezes o resultado, que é 5.654,87, menos os 60 vezes 2.513,27. Deixa eu ver se tá certo isso aqui, ó. Mais, menos, mais e menos. Aqui na parte de baixo vai ficar 3.600, mais 9.600. Aí o outro, ó, menos 2.513,27. Depois, mais 5.654,87, menos 2.513,27. Tá? Deu como resultado aqui 54,79, tá? Vamos marcar aqui o nosso X centro de gravidade. 54,80. 79 vamos deixar, né? (54) aqui, ó. Viu, pessoal? Demorado, mas achamos o valor. Agora, como que eu faço o Y centro de gravidade, né? A gente pode fazer isso na calculadora. Você só tem que lembrar, você não precisa fazer a fórmula, né? Ficar desenhando toda hora a fórmula. Você vem aqui e faz, ó. O Y centro, você vai pegar o valor do Y, vai multiplicar pela área. Depois, mais esse Y2 pela área. Depois, menos esse valor multiplicado pela área. Depois, está vendo que eu estou somando com a figura 4? Mais esse valor vezes a área. E o último, menos esse valor vezes a área. Tá? Então, eu vou fazer aqui do lado para vocês, ó. Como a área é a mesma, eu não vou abaixar isso aqui não, ó. Eu vou deixar. Deixa eu ver se eu consigo dar uma reduzida nessa calculadora aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Aqui, ó. Eu sei que está pequeno aí, pessoal, mas ó, olha o que eu vou fazer aqui. Aqui no lugar do 40, eu vou apagar ele na calculadora, ó, e vou pôr já o menos 20. Aí no lugar do 60, tá vendo que a figura 2 aqui, ó, eu troquei ela para 40. Então eu vou apagar a figura 2 aqui e vou colocar 40. A figura 3 é 63,02, ó. Eu estou vindo aqui com o mouse 63,02. A figura 4, o centro dela é 105,26. (105,26). E a última figura é 96,98, ó. 96,98. Pronto, ó. Vamos conferir? Menos 20, mais 40, menos 63,02, mais 105,26, menos 96,98, mais, menos, mais e menos. Tá certo? Dou um igual aqui, 36,52. Então, o nosso Y centro de gravidade, você não precisa montar. É só você colocar o resultado dele, ó. Tá? Você vem aqui e coloca Y centro de gravidade é igual a 36,52. Agora, pessoal, para fechar a parte mais importante, vamos localizar esses dois pontos dentro do plano cartesiano. Então, aqui, ó,
Se você pegar só essa parte que está pintada aqui, só esse pedaço, ó, aonde está o centro de massa dessa figura? No meu X vai estar no 54,79, quase metade da figura. Então, quase metade da figura vai estar aqui, ó. Tá? Vamos colocar 54,79. E o Y centro de gravidade vai estar mais ou menos aqui na altura de 36. 80 é essa altura aqui, ó. Metade de 80 é 40. 36 está um pouco para baixo aqui, ó. 36,52. E aí, se você juntar esses dois pontos aqui, ó, você tem o centro de gravidade dessa peça toda. Bora, rapaziada, mais um exercício aqui para a gente fixar bem esse assunto, ficar muito fácil para todo mundo conseguir realmente atingir o objetivo final. Nessa atividade aqui, ó, dá para vocês observarem que eu quero determinar a área dessa parte que está pintada de amarelo aqui, ó. E aí eu preciso fazer uma junção, colocar uma figura misturada com a outra para que eu pegue essa área de amarelo. Uma solução que eu vi entre várias, tem vários jeitos de resolver, tá? Uma delas é a gente pegar aqui esse retângulo, aqui, ó, eu coloco um retângulo aqui. Ó, vou fazer um retângulo para vocês. Desse retângulo aqui, ó, que eu desenhei aqui, eu estaria pegando toda essa parte dele, ó. Aí, se eu subtrair essa metade da circunferência aqui, ó, só esse pedaço aqui, essa metade da circunferência, o que que sobra para mim? Sobra para mim esse pedacinho amarelo aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Amarelo não, vermelho. Aí, se eu somar com esses outros pontinhos vermelhos aqui, ó, eu vou ficar com a área pintada, que é esse pedaço todo. Tá bom? Então, a ideia é, só revisando com vocês, eu pego o retângulo, subtraio dessa metade da circunferência aqui, essa metade aqui, ó. Olha que beleza. Pronto. Então, vamos colocar nossa circunferência aqui. Aí, ó. E depois, ó, então, o retângulo menos esse pedaço. Depois eu somo isso daqui com o nosso triângulo, tá? Aí acabou. E é sucesso, pessoal, ó. Somo com esse triângulo aqui. Pronto, ó. Então vamos lá, vamos brincar um pouco? Eu vou achar a área dessas figuras que eu acho mais fácil para ficar até mais rápido. Se você olhar somente pro retângulo aqui, ó, que é a primeira figura nossa, repara comigo que só esse retângulo, ele tem aqui a parte de baixo valendo 3 e ele tem a altura aqui valendo 6. Então vamos lá. A área do retângulo é 3 vezes 6, que é igual a 18. Aí vamos lá para a metade da circunferência. Se você olhar aqui para a metade da circunferência, que é essa parte aqui que eu estou marcando para vocês, eu tenho uma circunferência de raio igual a 3. Para quem não lembra, pessoal, o que é o raio? Raio é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela, ó. Isso aqui é um raio. Tá? E esse raio aqui, ele vale 3. Porque é a metade da nossa altura que vale 6. Para eu determinar a área total de uma circunferência, eu uso a fórmula π vezes raio ao quadrado sobre 2. Π vezes raio ao quadrado para a circunferência toda. Divido por 2 porque eu quero metade. Nesse caso, o raio ele vale 3, então fica π vezes 3 ao quadrado sobre 2. Se a gente faz isso aqui na calculadora, o resultado dá 14,14, tá? Aproximando aqui. Pronto. Matamos essa parte aqui. Agora, falta só esse triângulo que eu deixei marcado aí para vocês. Vamos ver o tamanho do triângulo? Então, ó, para você enxergar aqui o tamanho do triângulo melhor, observa comigo que eu tenho toda essa base aqui, ó. Todo esse pedaço vale 6.
tá? Se eu peguei e tirei o triângulo aqui, ó, é a metade dele, ó. Tá vendo, ó? Porque aqui embaixo é 3, se tudo é 3, aqui também é 3, ó. Então, o nosso triângulo é esse aqui, ó. Ele é uma base 3, uma altura 6. E aí você só precisa lembrar que para achar a área de um triângulo, eu faço a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Aqui vai dar 18 sobre 2, meu resultado é 9. Pronto. Agora, vamos achar o x centro de gravidade e o y centro de gravidade para cada figura. A do triângulo, a do retângulo, que é a primeira, é a mais fácil. Toda vez que vocês tiverem um retângulo, o centro de gravidade dele é exatamente a metade, pessoal. Ó, a metade daqui, ó, tá? Então, se vocês perceberam que essa parte aqui vale 3 e a altura vale 6, eu vou pegar a metade de 3 aqui, ó. Aqui está meu plano cartesiano, o 0. Então, ele vai vir aqui 1,5 para cá. Vou levar esse meu ponto, que é do meio do retângulo, para o eixo y. Como toda essa altura aqui vale 6, ó, a metade de 6 é 3. Pronto. Então, o nosso x vale 1,5 e o y vale 3. Ó, 1,5 e 3. Muito fácil, né? Agora, vamos de novo aqui, ó. Vamos olhar só para a metade da circunferência. Lembra que essa metade da nossa circunferência, ela tem um valor aqui, ó, de raio, igual eu mostrei para vocês, valendo 3. E toda vez que for metade da circunferência, eu pedi para vocês usarem essa fórmula aqui, ó, tá? Então, eu tenho que esse raio vale 3, ó, o meu x nesse exemplo continua sendo 0. O meu y aqui vai ficar 4 vezes a medida do raio, que é 3, sobre 3 vezes π. Corto 3 com 3 aqui e vou ver quanto que dá 4 dividido por π. Tá? Então, o nosso resultado aqui na calculadora é 1,27. 1,27. Pronto. Então, esse nosso pedaço aqui, ó, que vale 1,27. Eu vou colocar ele ali em cima para vocês, só para vocês entenderem, ó. Eu vou desenhar ele aqui rapidinho, para que todo mundo consiga entender o que eu estou falando. Ó, pessoal, é o seguinte. Se você faz lá pelo desenho, o que você encontrou como resultado? Você encontrou isso aqui, ó. Espera aí, quer ver? Estou chegando lá. Pronto. A gente vai encontrar como resultado esse valor aqui, ó. Esse pedacinho que vale 1,27. Porém, quando você leva para esse plano cartesiano aqui, ó, observe que isso aqui está para cima desse jeito. E aqui, ó, ele está para o lado da direita. Então, se eu inverter certinho, colocar isso aqui ao contrário, ele vai ficar dessa forma, ó. Ele vai ficar a minha circunferência assim, vai virar esse pedacinho para cá, ó. E aí, o que vai acontecer? Esse meu plano vai vir para cá, certo? E esse meu plano vai vir para cá. O que eu fiz aqui, pessoal, foi só inverter, tá? Eu peguei essa parte aqui e girei para ficar na mesma posição. O que eu estou querendo dizer para vocês nisso aqui? Que o nosso centro nessa figura é esse pedaço aqui, ó. 1,27. Então, aqui, ó, o centro está exatamente aqui nesse ponto. E você sabe que esse pedacinho aqui, ó, vale 1,27. Deixa eu colocar ele aqui para não confundir vocês, ó. Pronto. Agora, o que vocês vão fazer? Qual que é o macete? Você vai pegar esse ponto que você representou e vai levar uma reta no eixo X e vai colocar uma reta no eixo Y. Olha lá. Eu vou levar no eixo X uma reta e eu vou levar no eixo Y uma reta. Se você olhar no eixo X, quanto que ela vale? Ela vale exatamente esse ponto aqui, ó. 1,27. E no eixo Y, ela vale a metade aqui do 3, ó. Ela caiu exatamente na metade. Então, esse valor aqui vale 3. Então, pessoal, toma bastante cuidado. Quando vocês forem fazer, vocês vão montar por esse modelo aqui, mas vocês precisam inverter ele para ele ficar parecido com a figura,
para vocês poderem realmente entender a posição que o objeto deve ir, tá bom? Agora falta o triângulo aqui pra gente, ó, vou colocar o triângulo. Só o triângulo nosso aqui, se você observar, ó, só ele, eu tenho aqui uma base valendo 3. Aí vocês precisam lembrar que quando for triângulo, eu vou dividir o triângulo em 3 partes iguais. Deixa eu fazer ele aqui certinho, ó. Vou dividir a base em 3 partes iguais e vou dividir a altura em 3 partes iguais. Como a base equivale 3, ó, eu vou dividir em 3 pedacinhos, certo? Como a altura vale 6, ó, a altura aqui vale 6. 6 dividido em 3 dá 2, então vai ficar aqui, ó, 0, aqui vai vir o 2, aqui vai vir o 4 e aqui vai vir o 6, tá? Deixa eu fazer ele mais certinho aqui, ó. Aí, ó. Então, o nosso ponto aqui, quando eu divido essa parte de cima em 3 e essa altura aqui eu divido em 3, o ponto é sempre o ângulo mais próximo de 90 graus, ó. É isso aqui. Tá aí, pessoal. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto, vou levar na reta X para descobrir quem ele vale e vou levar esse ponto na reta Y também para eu descobrir quanto que ele vale, ó. Vamos lá? Agora vocês vão me ajudar. Na reta X, se isso tudo aqui vale 3, ó, então esse pedacinho vale 1, esse vale 1, esse vale 1. Então, eu tenho esse pedaço aqui todo valendo 3, mais um pedacinho aqui, ó, aqui vale exatamente 4. Tá vendo? Ó? Não é difícil, que é toda essa parte aqui, ó. Perfeito? Ó, que eu estou mostrando com a seta para vocês aqui, ó. Agora vamos para a altura. Quanto que vale a altura nossa aqui? Como vocês viram, eu peguei aqui, ó, esse pedaço. Deixa eu apagar aqui, ó, para não confundi-los. Aqui, ó, apaguei, ó. Então vocês viram que eu dividi aqui, ó, essa altura em 3 pedacinhos iguais. Então aqui é 0, aqui 2, aqui 4 e aqui 6, tá? Então aqui está o 0, aqui estaria o ponto 2, aqui onde eu coloquei o y estaria o nosso ponto 4 e aqui em cima o ponto 6. Então você sempre precisa se basear no plano cartesiano. Então o nosso y aqui, que é esse ponto, ó, ele vale exatamente 4 e 4. 4 para x e 4 para y. Pronto, pessoal. Agora, para eu descobrir o x centro de gravidade, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o x do primeiro ponto e multiplicar pela área. Então vai ficar 1,5 vezes 18. Depois, ó, olha, cuidado aqui, pelo amor de Deus, vocês estão vendo que aqui é um sinalzinho de menos, né? Então, menos. Aí vai lá, o x da segunda figura, que é 1,27, vezes a área dela, 14,14, mais... Agora aqui é mais, ó, tá vendo o sinal? Mais o 4 vezes a área dela, que é 9. Então, 1,5 vezes 18, o 1,27 vezes o 14,14 e o 4 vezes o 9. Tudo isso eu vou colocar agora dividindo pela área 1, área 2 e área 3. A área 1 é 18. Mantém o sinal de cima, menos 14,14. Mantém esse sinal de cima, que é mais 9. Tá vendo? Tá? Então, lembra da fórmula. x1 vezes área 1, x2 vezes área 2, x3 vezes área 3. Dividido por área 1, área 2, área 3. Vamos descobrir aqui o nosso x centro de gravidade. Avança um pouquinho a videoaula aí. Eu vou digitar ele aqui na calculadora. Então, vai ficar 1,5 vezes 18 menos 1,27 vezes 14,14 mais 4 vezes 9. Tudo isso dividido por 18 menos 14,14 mais 9. Nosso resultado aqui, 3,5. Pronto, pessoal, olha que legal. Agora, vamos fazer o y centro de gravidade, tá? Como ficaria o nosso y centro? A mesma coisa. Agora você vai pegar aqui, ó, o 3, vai multiplicar pelo 18.
Depois, o 3, você vai multiplicar pelo 14,14, mas lembrando que é a figura 1 menos a figura 2. Então, menos 3 vezes 14,14. Depois, mais 4 vezes 9. Tudo isso eu vou colocar aqui dividido por 18 menos 14,14 mais 9. Pronto. Agora eu vou aqui na calculadora e vou trocar, tá? Eu vou fazer igual eu fiz no anterior. Eu vou trocar só o número do x pelo y. 1,27 eu vou trocar pelo 3. E o 4 eu vou continuar como 4 mesmo, que é o mesmo valor aqui. Nas minhas contas aqui deu 3,69, 3,7. Agora eu vou apagar toda essa figura aqui. Vou ver se isso daqui realmente tem sentido. Vou procurar esses dois valores aqui com vocês, ó. O x igual a 3,5. Cadê o nosso x igual a 3,5? Aqui acaba o 3. Nesse pedaço aqui acabaria o nosso 6, ó. E o nosso, então, 3,5, ele deve aparecer mais ou menos aqui, nesse ponto. O y vale 3,7, ó. O 3,5, o 3 estaria aqui. 3,7 estaria aqui. Então, eu tenho esse encontro aqui, ó. O x vale 3. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. 3,5. E o y vale 3,7, ó. Ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui é o centro de gravidade da nossa figura. Tá vendo? E faz todo sentido. Você pode ver que é onde a maior massa dela está concentrada. Ela ficou um pouco torta, pessoal, por questão de medida, tá bom? Mas é mais ou menos isso mesmo. Rapaziada, eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto um pouco extenso, mas é fácil de pegar. Anotem as dúvidas, podem me mandar um WhatsApp. Se esse vídeo foi fácil, útil, deu para você entender, deixa um curtir aí para a gente poder divulgar isso. E um beijo especial para todos vocês, galera!